Há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. Neste momento, habilidades, competências, elas exigem que a gente, para poder ter êxito, seja capaz de, primeiro, ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental, partilha, levar adiante aquilo que, fortalecendo o grupo, me fortalece. Segundo, praticar o que se ensina, isto é, coerência ética. Terceiro, perguntar o que se ignora, ou seja, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas que nos levam a ultrapassar esse momento difícil de uma maneira mais exitosa. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Com essas 3 condições, a gente ganha mais energia, ganha mais habilidade, ganha mais vigor para fazer. Porque se eu não praticar o que ensino, essa ausência de autenticidade se desmorona com facilidade. Segundo, se eu não ensinar o que sei, eu fico absolutamente protegido por um tempo ilusório. Depois, ao desabar à minha volta as coisas, porque as pessoas não se fortaleceram também, tudo cai e eu vou junto. Terceiro e último, se eu não for capaz de perguntar o que ignoro, eu ficaria o tempo todo retido dentro de uma mesma condição e, portanto, ultrapassado. Eu gosto demais de um rabino do século I, chamado Hillel, H-I-L-E-L. Ele, aliás, é autor, talvez, do pensamento que o cristianismo mais adotou a partir da figura de Jesus, que é: não faça aos outros aquilo que não queira que te façam. Né? Essa ideia dele, e ela circulava no momento da existência de Jesus. Mas o rabino Hillel, ele tem também 3 ideias que parecem um haikai. Isso lá, hein? Ó, um homem sábio. Ele dizia 3 coisas que eu acho decisivas, que valem lá, vale no tempo, vale agora, vale no futuro. Ele dizia: se eu não for por mim, quem o será? Mas, se eu for só por mim, que serei eu? Terceiro, se não agora, quando? Olha que coisa maravilhosa que alguém precisa para poder lidar melhor, entender. Se eu não for por mim, quem o será? A ideia de iniciativa, de protagonismo, da capacidade de proatividade. Mas, se eu for só por mim, que serei eu? A necessidade de cooperação, a necessidade de colaboração. Terceiro, a ideia de oportunidade. Se não agora, quando? Por isso, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Eu gosto de retomar um momento de um pensamento de um dos brasileiros que eu mais li e ouvi, né, na minha vida, o paraibano, nascido em 1927, numa cidade chamada Paraíba, que hoje é João Pessoa, né, que é Ariano Suassuna. Ariano Suassuna faz uma falta imensa, né, com aquela capacidade grande que ele teve, né, de fazer as suas aulas, espetáculo, pensar a vida, pensar, né, o nosso modo de ser. Ariano Suassuna, que disse um dia que algo que especialmente quem for do Nordeste, ou no meu caso, que sou caipira, né, eu moro na cidade de São Paulo há 53 anos, mas eu sou caipira de Londrina, né, do norte do Paraná. Quem é daquela região como eu é chamado de pé vermelho por causa da cor da terra, né, e nós nos chamamos de pé vermelho. E isso que eu vou dizer agora faz um pouco mais de sentido, porque é uma linguagem que se usa no mundo do interior mais rural e se usa também, né, no território mais extenso, né, e expressivo do nosso Nordeste. A expressão é muito comum, porque Ariano Suassuna dizia, olha só: ao redor do buraco tudo é beira. Ao redor do buraco tudo é beira. E quando eu falo ao redor do buraco tudo é beira, eu estou querendo lembrar de algo que tem uma importância, não é, forte. Lembrar que nós estamos o tempo todo, porque somos livres, homens e mulheres, marcadas pela liberdade, estamos na beira, tendo de nos equilibrar, tendo de tomar cuidado para nós não cairmos
no buraco, de vários modos, de várias formas, em várias condições. Ariano Suassuna nasceu em 1927, no mesmo ano que meu pai, Antônio. Meu pai, Antônio Paulista, já faleceu há mais de 30 anos. Ele era gerente de banco. Eu vou contar algo agora que ajuda a pensar o tema dessa reflexão no campo da ética. Quando ia chegando o final do ano, quando ia chegando fim de outubro, novembro, começo de dezembro, tinha uma situação na minha casa em Londrina. Eu vivi em Londrina até 13 anos de idade, até os 13 anos, e eu ali, né, com os meus pais, meu irmão e minha irmã, eu tenho mais idade, né, que os outros, me lembro de uma situação que eu quero narrar agora. Meu pai era gerente de banco, minha mãe professora, né, e meu pai, porque gerente de banco tinha uma certa importância na cidade, né, porque houve uma época em que o gerente ou a gerente, que era raro ser uma mulher, o gerente, ele tinha, claro, a capacidade de ajudar ou não, né? Seja ele de banco público, seja, como era no caso do meu pai, um banco privado. Durante 10 anos, até 10 anos de idade, eu morei em agência de banco, porque quando eu era criança, o gerente morava na agência. A agência ficava embaixo, se fosse um sobrado, em cima a casa do gerente. Ou, no meu caso, em alguns momentos, a agência na frente e lá no fundo a casa do gerente. O que significa que em algumas situações eu entrava no banco durante o dia. Com 6 anos de idade, 7, saía de casa ou descia a escada quando era no outro lugar, entrava no banco. E quero lembrar uma coisa que quem tem menos idade nem imagina, né? Não havia transferência eletrônica, né, de pagamentos, então o banco tinha que ter um cofre muito grande, onde ficava dinheiro. Né? O cofre do banco em que, né, a casa ficava no alto tinha quase o tamanho de um quarto. Né? E ali havia, e o cofre ficava aberto, num outro momento a porta do cofre ficava aberta. E eu nunca esqueço a primeira vez, olha só, a primeira vez, eu nunca mais deixei de ter a sensação física e mental do que eu vou descrever. A primeira vez que eu tenho memória de ter entrado no cofre do banco, que eu fui olhar meu pai na gerência, que aí o cofre aberto, eu dentro, entrei, aqueles baços, né, de dinheiro, todos guardados. Quando eu entrei dentro do cofre, ele veio gentilmente atrás de mim e de modo gentil, mas firme, segurou no meu ombro, essa sensação que eu tenho, deu de leve uma pressão para que eu sentisse a autoridade sem brutalidade, e ao ver que eu estava olhando ali dentro, ele disse: o que não é teu, não é teu. O que não é teu, não é teu. Vocês imaginem o quanto que isso vem comigo em toda a minha trajetória. Eu tenho um livro mais antigo, que algumas pessoas conhecem, chamado Qual é a Tua Obra? Que é um livro sobre gestão, liderança e ética. E nesse livro está uma frase que não é da minha autoria, mas que é a frase que mais aparece na internet como sendo da minha autoria. Há várias frases que circulam como se fosse da autoria da gente. Essa que eu vou mencionar não é. Eu gostaria muito que fosse, mas ela não é. Ela é uma frase de um grande jurista, um pensador britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Aliás, Benjamin Disraeli foi primeiro-ministro da Rainha Vitória. E Benjamin Disraeli um dia disse: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. Claro que a vida é curta. Aliás, nós estamos notando nesses tempos o susto que a gente toma nessa mesma condição. Claro que a vida é curta. Olha que coisa interessante, né? A média de vida hoje é de 75 anos. 75. Há 100 anos era de 42 anos a média de vida. Você diz como assim? Sim, mas meu avô, minha avó, ou meu bisavô, minha bisavó viveram até 90 anos de idade. Sim, mas quantos filhos eles perderam? Ah, minha bisavó teve 12 filhos, mas só 6 vingaram, para usar um termo da época, isto é, sobreviveram. A média de vida hoje, a média é de 75 anos. Mas ela já o foi muito menos.
Haja vista que algumas pessoas que a gente até imagina como idosas, quando alguma coisa fizeram, eram muito jovens. É só você pensar que em 2022 a gente lembra 200 anos da independência do Brasil. 200 anos, feita em 1822. Pois bem, Pedro, que faz a independência no sentido formal e que terá dentro do Império o título de Pedro I, tinha 22 anos de idade quando fez a proclamação da independência. Aliás, ele morreu com 35. Se você imaginar que Pedro I, que para nós é uma pessoa mais vetusta, né, alguém que até na imagética parece mais idosa, ele faleceu com 35 anos. Quando Charles Darwin, hoje inclusive 24 de novembro, é aniversário da primeira publicação da Origem das Espécies feita por Darwin. Charles Darwin, quando saiu no brig da Marinha Britânica a viajar pelo mundo sob o comando de Fitzroy, de Robert Fitzroy, que era quem comandava esse brig, o Darwin, que viajou pelo mundo, veio para a América Latina, passou pelo Brasil. Há várias anotações do Darwin sobre o Brasil que são meio arrepiantes, porque ele notou aqui o processo de escravização existente, o modo em que se tinha o tratamento para outros seres humanos. Há anotações de Darwin sobre isso, e Darwin passou pelo sul da América do Sul, vocês lembram, seguiu pela costa do que hoje é o Chile e chegou, né, nas Ilhas Galápagos, onde ele teve o grande momento do experimento que gerou mais adiante a percepção sobre a teoria da evolução. Pois bem, quando Darwin saiu a viajar no brig da Marinha Britânica para fazer as pesquisas que ele agregou para fazer o livro Origem das Espécies, ele tinha 20 anos de idade. Aliás, Fitzroy, aquele que comandava o navio da Marinha Britânica, tinha 24 anos de idade. Você diz assim, ué, e o que isso significa? Você acha que eu estou atrasada, que eu já devia ser almirante com 25 anos? Claro que não. O que eu estou dizendo é que a nossa noção de tempo, ela fica alterada, né, em relação às percepções. Nós acabamos esquecendo que as pessoas puderam fazer também o melhor que elas tinham numa determinada condição, com uma idade que era muito, né, mais restrita do que apenas aguardar um tempo mais longo para fazê-lo. Ah, um dia eu vou fazer, um dia vai acontecer. Curioso, porque uma das coisas boas dentro disso é que, de fato, a vida é muito curta para ser pequena. 75 anos, quando eu tinha 20 anos de idade, alguém de 40 estava longe. Quando eu fiz 40 anos de idade, alguém de 60 estava longe. Quando eu fiz 60, alguém de 80 está na minha cola. Minha mãe Emília, que eu mencionei antes, a avó de alguns e algumas que aqui estão, vai fazer 93 anos de idade. Mas quando ela estava com 90 anos, um dia, eu com ela falava, e ela falou, filho, sabe o que me falou hoje uma velhinha lá na igreja? Eu disse, mãe, defina, velhinha. Ela falou, ela deve ter uns 91, 92. Claro, a vida é curta para ser pequena, mas ela se apequena ainda mais se a gente tem uma vida banal, fútil, morna, superficial. Eu faço o que eu posso. Humildade é diferente de subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se humilha, se rebaixa, se apequena. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade intelectual. Eu, Cortella, sei muita coisa, mas eu sei que eu não sei muita coisa. Isso significa que eu me coloco a caminho para conhecer o que ainda não conheço. Quando em 2018 o Pedro propôs com a agência Sofia, que é a agência dele de conteúdo digital, que eu entrasse nesse circuito, eu dizia, para quê? Tenho carreira, não precisa. Tivemos várias discussões e fomos crescendo em algumas condições. E hoje, quando eu olho, são 16 milhões de seguidores nas redes e eles partilham. Claro que muita gente coincide, está em 2 redes, mas do total
como universo ampliado. Eu sou um professor de filosofia. Nessa hora tem duas possibilidades. Eu sento e digo, nossa senhora, eu não preciso fazer mais nada agora. Vou ficar na beira lá da pousada, mergulhado dentro do Pantanal, só vendo jacaré de papo amarelo e eu de papo pro ar. Ou eu posso assumir a perspectiva de lembrar daquilo que disse Sócrates um dia, uma referência na filosofia, a tal ponto que a filosofia antiga chamava de pré-socrática, socrática e pós-socrática, quando Sócrates disse, só sei que nada sei. Claro que Sócrates não era tonto. Quando ele disse só sei que nada sei, ele não estava querendo dizer que ele nada sabia por inteiro, que isso seria ofensivo a quem o elogiava. O que ele quis dizer é só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que eu nada sei que eu não posso um dia vir a saber. Uma das coisas mais perigosas é a arrogância. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Aliás, gente arrogante costuma, tudo que você fala ele já viu, tudo que você conta ele já fez. Você já foi a Chapada? Imagina, nunca foi. Tudo que você fala antes, eu estava vendo um filme, já assisti. Você fala de um restaurante, ele já comeu lá, você fala de um lugar, já visitou. Aliás, gente arrogante costuma dizer o seguinte, tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado, você escolhe. Gente arrogante não presta atenção em outra pessoa, porque acha que já está pronta. Cuidado, porque o arrogante não tem dúvida. A pessoa arrogante nem vem para uma palestra, porque se ela já tem certeza, vai fazer o quê? Quando você se dispõe a vir, trabalha, compra um ingresso, paga um recurso que não é pequeno, se organiza, vem para cá, fica, vai sair às 10 horas da noite, espera. Já pensou? É sinal de que você tem a necessidade, sim, de colocar parte das ideias que tem para refletir, meditar. E não ser morno ou morno, e procurar fazer ali o melhor. É interessante isso. E eu quero ir fechando essa reflexão, ou como chamou Pedro, essa aula, né, expositiva, lembrando exatamente isso. Está circulando esses dias agora no mundo digital uma fala minha de algo que era verdade. Eu, durante muitos anos, dei aula na graduação, na universidade, não só na pós, mas na graduação. E eu dava aula de filosofia no primeiro ano. Tive alguns cursos da PUC São Paulo e toda classe que você entra sempre tem um aluno ou uma aluna que é mais arrogante. Que é aquela pessoa que você sabe que vai perturbar o andamento coletivo. Não porque a pessoa tem dúvida, mas porque ela tem excesso de certeza sobre ela. E eu, para fazer um levantamento no primeiro dia de aula, para saber quem era arrogante, porque aí você já começa a lidar. Eu sempre fazia uma pergunta no primeiro dia, falava, gente, assim que a aula começava, para fazer aqui um levantamento de conhecimento, por favor, levante a mão quem já leu algum livro do Sócrates. E sempre tinha um outro que levantava. Sócrates não escreveu nenhum livro. Não há nenhum livro do Sócrates. Tudo que a gente conhece do Sócrates nos veio por intermédio de Platão, seu discípulo, que o colocou como personagem em mais de 30 dos seus diálogos, ou dos detratores do Sócrates, como Aristófanes, que fizeram peças de teatro para ridicularizá-lo. O que eu posso fazer nessa hora como professor? Humilhar o menino, esmagá-lo, mostrar para ele o lugar dele e perdê-lo. Em vez de eu fazer o meu melhor, fazer o óbvio. Não, eu não posso fazer isso, mas também não posso deixar passar a situação. Então, na hora eu dizia, porque sempre tinha outro, dizia o seguinte, eu acho que você não ouviu direito, né? Porque o Sócrates não escreveu no meu livro, eu acho que eu falei Sócrates e você entendeu Sófocles, que esse sim escreveu o livro. Normalmente ele dizia, esse mesmo. Tá? Quando a aula terminava, eu não deixava ele embora, eu dizia, fica um pouquinho que eu quero falar com você. Terminava e dizia assim o seguinte, não na frente da sala, para quê? Não era uma atividade de humilhação, era uma construção pedagógica da relação. Chamava e dizia o seguinte, para quê?
Por que você fingir que você sabe algo que não sabe? Porque se você finge que sabe algo que não sabe, você continua sem saber. Mas se você admite algo que não conhece e encontra pessoas que possam te auxiliar a conhecer, você sai da mediocridade. Porque a pessoa medíocre é aquela que finge que sabe, quando nada sabe.